Hoje, nós chegamos no último dia e nós queremos fechar com chave de ouro, falando da Sagrada Escritura. Sagrada Escritura, Sagrada Palavra de Deus. Essa palavra de Deus que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada, glória, Senhor, e de que uma faca de 2 gumes. Essa palavra de Deus que é poderosa, é através dela que a fé é plantada no nosso coração. É através da palavra de Deus que todos os homens de Deus agradaram o coração do Senhor. E eu, juntamente com você, também queremos agradar a Deus. E para agradar a Deus nós precisamos ler, praticar, conhecer a santa e poderosa palavra de Deus. Queridos irmãos, o catecismo da Igreja Católica, que a gente fala de Bíblia e fala de catecismo. Lembrando que a Igreja Católica tem um tripé, que eu já disse aqui: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. A Sagrada Tradição que nós herdamos dos apóstolos, a revelação feitas aos apóstolos, mas que não foram escritas. Sagrada Escritura, a revelação de Deus ao homem, inspirada pelo Espírito Santo, escrita por homens e entregue à Igreja Católica. O quê? A Igreja Católica? Sim, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E o Sagrado Magistério, que é todo o colegiado da Igreja Católica, os bispos, o Papa, os cardeais, todo o colégio, né? Todo o magistério da Igreja Católica. Amém? Amém. E o Catecismo da Igreja Católica, no versículo, no parágrafo 101, né? Ele explica sobre a Sagrada Escritura. São livros revelados por Deus e que são escritos, né? A Sagrada Tradição, como eu disse, né, é a revelação aos apóstolos que não foram escritas. A Bíblia é a revelação de Deus escrita para nós. E toda a palavra da Bíblia está em Cristo. Ele é a única palavra da Escritura, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O Antigo Testamento fala de Cristo, sim. O Antigo Testamento é toda uma preparação para a vinda de Jesus Cristo. Tudo no Antigo Testamento culmina para o Messias, aquele enviado por Deus para salvar toda a humanidade. O Antigo Testamento, Primeiro Testamento, né, fala sobre essa vinda, prepara a vinda de Jesus. O Novo Testamento narra a vida, os feitos, os milagres, as realizações de Jesus. Então toda a palavra de Deus é fundamentada em Jesus Cristo. Nós podemos dizer que a palavra de Deus é o próprio Jesus. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele é o Verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Jesus é a própria palavra, tudo culmina para ele. Gente, a nossa Bíblia católica, ela tem 73 livros no total. São 46 livros no Antigo Testamento, ou 45, porque quando Lamentações e Jeremias se juntam, então 45, mas o normal é 46 livros se Lamentações estiver separado. E 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia é uma biblioteca de livros. A Bíblia não é um livro. A Bíblia não é um livro. A palavra biblos vem de biblioteca, é um conjunto de livros. São vários livros dentro de um livro só. Essa é a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Nós podemos perceber
que a nossa Bíblia, e isso é um questionamento que muitas pessoas fazem, Sérgio, por que que a Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante? Porque a Bíblia protestante, ela tem menos 7 livros. 7 livros do Antigo Testamento. Por que, Sérgio, que tem 7 livros? Porque os protestantes, eles seguiram o cânon judaico. E a Igreja Católica seguiu a Igreja Católica, ela seguiu a versão dos 70, que é diferente do cânon judaico. Como é que é isso? Explica sobre isso. 200 anos antes, né, da vinda de Jesus Cristo, existia a maior biblioteca do mundo, na cidade de Alexandria, no Egito. E o rei daquela época, ele queria ter a maior biblioteca do mundo. Então ele juntou todos os livros ali em Alexandria. E o rei mandou convocar 70 rabinos vindo da Palestina, no sul do Egito, para que eles pudessem traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, que era a língua de Alexandria. Então vieram os 70 e traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. E o que aconteceu? Os judeus, eles pegaram esses livros do Antigo Testamento, e como o judeu, quando ele listou os seus livros, ele não aceitou esses 7 livros, por uma questão nacionalista. Por quê? Porque o judeu não aceitava os livros que estavam no grego, só na língua deles, do hebraico. Então ali já saiu alguns livros. O judeu não aceitava os livros que foram escritos, alguns livros foram escritos no exílio da Babilônia, eles também não aceitavam esses livros. E o judeu também não aceitava os livros que não foram escritos na Palestina. Então, por questões não espirituais, mas nacionalistas, 7 livros foram tirados pelos judeus. E o que acontece? Com a reforma protestante de Lutero, os protestantes seguiram o cânon judaico e não o cânon da versão dos 70, que é a Bíblia completa que a Igreja Católica segue, entende? Então, tiraram alguns livros. 1 Macabeus, 2 Macabeus, Esther, tiraram o Eclesiástico, tiraram parte do livro de Daniel, e assim mais 2 livros, que agora eu não me lembro, mas que foram tirados por eles da Bíblia. Então, por isso, 7 livros não existem na Bíblia protestante, tá? Olha só. Eu separei aqui algumas coisas. Ah, sim. Então, veja bem. A Igreja Católica, ela também foi que montou. Se você perguntar assim, quem montou a Bíblia? A Igreja Católica. Os discípulos que Jesus soprou sobre eles e mandou que eles perdoassem os pecados, foram os primeiros sacerdotes. Eles foram juntando os livros, os escritos. Tudo aquilo que foi relatado foi juntado por eles. E eles, então, pela inspiração de Deus, porque tudo que ligar na terra vai ser ligado no céu, eles foram rezando e vendo e analisando os livros que eram inspirados e os livros que não eram inspirados. E assim, quando a gente estuda teologia, tem livros chamados apócrifos. O que são esses livros? São livros que foram escritos, mas que a igreja considera que não são totalmente inspirados. Alguns são até falsos. Por isso a igreja não adotou esses livros.
são evangelhos, vários são evangelhos, né? A igreja adotou 4 evangelhos: o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, o evangelho de João e o evangelho de Marcos. 4, eram vários evangelhos. Eram 7 livros do Atos dos Apóstolos. A igreja viu que inspirado era só um. Então a igreja católica foi ela que montou esses livros. A igreja juntou todos esses livros. Todos os livros do Novo Testamento que os protestantes têm foram tudo montado pela igreja católica. São Jerônimo foi escolhido para fazer essa tradução e a igreja montou toda a Bíblia católica, 73 livros, inspirados por Deus, escrito pelos homens. É interessante porque algumas pessoas falam: mas eu não aceito essa Bíblia. Olha, o protestantismo, ele nasceu no ano de 1500. Quando nasceu o protestantismo, a Bíblia já existia há muito tempo e foi a igreja católica que montou. Então, quando a pessoa diz que não aceita, é a mesma coisa de dizer assim, um pregador ainda dizia assim: você acredita na laranja? Sim. E na laranjeira? Não, na laranjeira não. Ué, mas peraí, só se for uma laranja de plástico então. Porque para você acreditar na laranja, você tem que saber que ela veio da laranjeira. A igreja católica que montou a Bíblia. Se você for estudar, você vai chegar nessa conclusão. Houve vários concílios no século I, II e III. E a igreja chegou à conclusão que só ela pode se declarar sobre inspirações realizadas na palavra de Deus. Essa palavra foi traduzida para várias línguas, levando em consideração a história política, geográfica, econômica, todos os aspectos. É por isso que a Bíblia tem um texto e um contexto. Nós não acreditamos na Bíblia só no pé da letra. Existe um contexto histórico, um contexto da época. E é por isso que muita gente pega palavras isoladas e faz a sua própria interpretação. E nós não devemos fazer isso. Por quê? Porque a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo por homens, mas é a palavra de Deus, é a voz de Deus, levando em consideração todas essas questões que nós trazemos aqui. Nós trazemos um pouco de coisa técnica. Vamos falar agora de Bíblia que explica a Bíblia. Amém? Amém. Queridos irmãos, eu gostaria que vocês pegassem comigo o livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Olha o que a palavra diz para nós. Traz sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita dia e noite, cuidando de fazer tudo que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Olha o que a palavra está dizendo para nós. Traz sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita dia e noite, cuidando de fazer o que nele está escrito, e assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Eu falei para você que quem montou a Bíblia foi quem? A Igreja Católica. Através dos seus homens, dos seus santos, dos seus apóstolos, a igreja montou a Bíblia. Gente, agora, existia uma época onde a Bíblia ficava na igreja. As pessoas iam, ouviam a homilia, ouviam a pregação, e aí a Bíblia era um respeito tão grande pela palavra de Deus, que as pessoas nem tinham a Bíblia. A Bíblia ficava em um lugar de destaque dentro da igreja. Era um respeito enorme, mas o que aconteceu? Nós hoje ainda trazemos uma herança que não é boa. O católico até hoje coloca na cabeça dele que a Bíblia é para ficar lá na igreja, que a Bíblia é para padre, diácono, é para quem é consagrado. A Bíblia não é para ele, a Bíblia é para você. E é por isso que a palavra de Deus está dizendo para nós: traz sempre na boca as palavras deste livro, medita dia e noite.
É um clamor de Deus para nós. Medita dia e noite. Sabe o que Deus diz na palavra de Deus? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Você quer que eu te fale uma verdade? Alguns católicos, para não falar uma maioria esmagante, dói no meu coração falar isso e ter que reconhecer, são analfabetos de pai e mãe de Bíblia. Não sabe nada de Bíblia. A Bíblia, para muitos católicos, irmãos, sabe o que ela é? Ela é um livro que fica aberto no Salmo 90, que é para espantar capeta. Porque tem gente que ainda pensa, né? Ele tem uma superstição sobre a Bíblia. Olha que coisa louca. E aí ele põe a Bíblia como se ela fosse um amuleto. Ela não é um amuleto, ela é viva. Ela é o próprio Jesus. Põe lá na estante da sua casa. E ela fica lá empoeirada no Salmo 90 para espantar a capeta. Não vai espantar. E é por isso que tem muito católico lascado. Desculpa a expressão, porque não conhece Bíblia. Porque não se interessa. Porque não medita. Porque não traz na boca e medita dia e noite essa palavra. É para você. É para você educar a sua família. É para você se formar na fé. Foi ela que Jesus deixou para nós. Para que haja conhecimento, para que nós possamos não perecer diante do que o mundo quer fazer conosco. Eu vou te contar uma história de um padre. Esse padre foi convidado por uma família católica para passar o Natal, a ceia de Natal com eles. O padre lá foi. Teve ali a ceia, fizeram oração, foi tudo muito lindo, maravilhoso. E aquela família tinha um jogo de talheres, lindo, tudo na prata, aquela prataria, coisa mais linda. E acabou a ceia, a refeição, o padre foi embora, a mulher foi ali juntar as coisas. Quando ela percebeu, ela deu falta de uma colher, que foi usada na sobremesa, e o padre comeu a sobremesa. A colher sumiu. A mulher caçou, não achou a colher. Sabe o que ela pensou? Foi o padre. O padre teve a ousadia de roubar a minha colher. Passou-se um ano, colher de prata. Novamente o Natal, novamente convidaram o padre. E ela falou, hoje eu pego esse padre. Sentaram na mesa, conversa vai, conversa vem. Mulher, vocês sabem como é que é, né? Mulher não deixa para depois. Mulher, né? E não fica brava não, as mulheres ficam bravas. A mulher chega pro padre, eu imagino que o marido falou, meu bem, deixa pra lá, não fala nada, meu amor. Eu vou falar. Comigo é assim, eu falo mesmo. A mulher chega pro padre e fala, padre, olha, com todo respeito, só me desculpa, mas o senhor roubou minha colher. Nossa. Uma colher de prata. O padre levantou, foi lá onde estava a Bíblia, abriu a Bíblia e falou, aqui está a sua colher de prata. Tire as suas conclusões. O que aconteceu? Aquela família católica que vai na missa, que participa da catequese, um ano a colher de prata ficou dentro da Bíblia, mas um ano se passou e nem a mão na Bíblia eles colocaram. Mas isso é uma parábola, pode até ser, mas infelizmente é a realidade do que acontece no meio católico. Eu quero mexer com você hoje. O católico muitas vezes não sabe nem manusear a Bíblia. Em vários lugares que eu já preguei, e eu já preguei nesse Brasil inteiro, pega a palavra de Deus em tal lugar, em Amós e não sei quando, o católico fica louco, ele pede ajuda para o universitário, se deixar passa 40 minutos e esse povo não acha nem a palavra de Deus, não sabe nem onde está, ainda mais ter essa palavra aqui no seu coração. Sérgio, mas você está sendo duro, você está julgando. Sabe o que é julgar? É quando você fala uma coisa, está aqui a Emily, eu falo assim, a Emily é mentirosa. E na verdade a Emily não é mentirosa. Eu estou julgando que a Emily é uma coisa que ela não é. Agora aqui não. Infelizmente eu estou falando a verdade. Somos, porque eu coloco junto, né? Porque nós somos a Igreja Católica. Se você é, eu acabo sendo. Somos analfabetos de pai e mãe no que diz respeito à Bíblia. É certo que muitos católicos estudam e estudam corretamente e aprofundam.
É certo. Graças a Deus, eu não sei nada de Bíblia, mas eu pude estudar um pouco para poder conhecer. Gente, no início da minha conversão, eu gastava 4 horas lendo a palavra de Deus. Minha mãe é protestante, ela sempre quis que eu lesse a Bíblia, mas eu não me interessava. Quando eu me converti dentro da igreja católica, eu fechava a porta do meu quarto e ficava 4 horas lendo a Bíblia. Um dia minha mãe bateu na porta e falou: ei, sai daí, você está ficando doido. Quem lê Bíblia demais fica doido. Eu falei: então eu estou maluco mesmo. Mas é por Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Traz sempre na boca as palavras deste livro, medita dia e noite. Amém? Amém. Pega comigo agora Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu estou aqui sem óculos, fica mais difícil, né? Mas vamos lá. Qual que é o versículo? 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 14. É bom falar de Bíblia com a Bíblia, que aí não fica nenhum pensamento que não seja de Deus. Olha o que a palavra vai dizer para nós. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e crestes. Olha só, tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e crestes. Presta atenção. Sabes que aprendestes e desde a infância conhece as Sagradas Escrituras. E sabe que elas têm o condão. Vamos parar aqui um pouco? Permanecer firme naquilo que aprendeste e crestes. E sabe o que aprendeste desde a infância. Coitado de Paulo. Ele está subjugando aqui que eu e você, desde a infância, porque o certo seria isso, desde a infância conhece as Sagradas Escrituras, mas tem muita gente que não ensina os filhos. A palavra de Deus lá em Efésios diz que nós devemos educar os nossos filhos na doutrina e na palavra de Deus. Mas como é que eu dou uma coisa que eu não tenho? Ô Emily, você tem 1 milhão aí para me dar? Não. Você tem, meu irmão, 1 milhão para me dar? Não tem. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Por que os pais não ensinam os filhos? Porque eles também não sabem. Um analfabeto não pode ensinar o outro, um cego não pode conduzir o outro, mas a palavra de Deus, ela está subjugando que eu e você, nós devíamos conhecer a Sagrada Escritura desde a nossa infância. Ah, Sérgio, já passou muito tempo, eu já sou um boi velho. Boi velho também pode aprender as coisas. Dá tempo. Ensina para os netos, ensina para os filhos. Vamos ensinar a nossa família a conhecer a palavra de Deus. Eu aqui em casa eu faço isso com os meus filhos. A gente estuda, eles leem, eu pergunto para eles o que eles entenderam. Nós temos que fazer isso. Invista, meu irmão. Leia. Olha, vamos nos interessar. É triste demais de ver um povo sem conhecimento. Um povo sem conhecimento é manipulado facilmente. Por isso que o católico é manipulado por espírita, é manipulado por Seixanoye, é manipulado por essa maldição da maçonaria, é manipulado por tudo quanto é porcaria do mundo. Até os protestantes vêm e engolem católico e coloca coisa na cabeça do católico. A Bíblia foi primeira nossa, mas muitos aprenderam mais do que a gente. Ah, mas de uma forma errada, é certo, que às vezes eles ficam só em cima do pé da letra. Mas ele sabe a letra e nós não sabemos nem isso. Nós não sabemos nem isso. Sabes que ela tem o condão de proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Ela tem o condão de proporcionar sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Ei, a fé vem de ouvir, de ler, de mastigar, de debulhar, de ruminar a palavra de Deus. É por isso que está muita gente morrendo de medo. Olha só, morrendo de medo de morrer. Que coisa, hein? Ah, porque não tem fé. E por que não tem fé? Porque não conhece o que a palavra de Deus fala. É ela que vai plantar a fé no seu coração. É hora de vocês, de nós, mergulharmos nas Sagradas Escrituras. Porque ela nos leva à fé que conduz à salvação em Jesus Cristo.
Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Sabe por que o Brasil é um país de corrupto, é um país de malandro, é um país de gente que passa a perna, é um país das pessoas que não respeitam as leis? Porque é um país analfabeto de palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça o homem e a mulher de Deus. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Olha que coisa linda, gente. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito. Nós estamos num caminho de perfeição, mas só a palavra de Deus pode nos colocar nesse caminho. Senão nós vamos para um caminho que leva para muitos lugares, menos para o céu. Queridos irmãos, capítulo 4 ainda de Timóteo, no versículo 2, olha o que diz: prega a palavra, insiste, oportuna e importunamente, repreende, ameaça. A Bíblia está dizendo para nós pregarmos a palavra de Deus, oportuna e importunamente. Tem gente que não gosta do que a gente fala. Sabe por quê? A verdade dói, mas ela também liberta. Amém. Ela também liberta. Amém. E Deus fala assim: ai de mim, Ele me confiou um dom e me deu a graça. Ai de mim se eu não pregar. Ai de mim se eu não falar. Insiste, Deus está falando, não desista do povo cabeça dura. Insiste, exorta, se for preciso ameaça esse povo. Olha que loucura. Vai eu ameaçar vocês, hein? Exorta com paciência, empenho de instruir. Olha só, gente, presta atenção nesse tempo que nós vivemos agora, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levado pelas próprias paixões, pelos pruridos de escutar novidade. Ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. Tu, porém, seja prudente em tudo, paciente no sofrimento. Cumpre a missão de pregador do evangelho e consagra-te o teu ministério. Olha, eu tenho que falar. Sabe por que muita gente está desesperada com essa pandemia e não tem paciência e não sabe passar pelo sofrimento? Porque ele não conhece a palavra de Deus. Porque tudo que nós estamos vivendo está aqui na palavra de Deus. Verdade. Se você tiver instruído dela, você vai saber lidar com cada momento. Ei, é por isso que Jesus até agora ainda não disse: cala-te pandemia, sai do mundo, porque Ele está esperando eu e você se converter, eu e você meditar a palavra, eu e você colocar essa palavra em prática, santificar a nossa vida através da palavra, obedecer essa palavra. Chegará um tempo onde os homens não suportarão a sã doutrina. É hoje. É verdade. As pessoas não suportam mais. A gente se torna pessoas não bem-vindas. Não bem-vindas. Não bem gratas. Pessoas que são chatas, porque fala de uma verdade que as pessoas não querem ouvir. Elas não querem ouvir. Porque elas estão atrás de pruridos, de novidade, de coach. Elas estão atrás de uma palavra de autoajuda. Uma palavra que passa a mão na cabecinha e fala: vai, no final das contas Deus te ama, Deus vai te perdoar, Deus é bom, Ele é um oceano de misericórdia, Ele é, mas para quem quer misericórdia, tem gente que não quer. E o povo está indo por tudo quanto é fábula, tudo quanto é João de Deus, que de Deus não tem nada, está mais para João do diabo, viu o que deu? As pessoas estão atrás dessas coisas. O católico vai em qualquer beira de esquina, porque ele não conhece a fé e a doutrina dele, meu irmão. Está na hora da gente se voltar, cumprir a missão de pregador do evangelho. Apartarão os ouvidos da verdade, se atirarão a fábulas. Tu, porém, ser prudente em tudo, paciente no sofrimento. Cumpre a missão de pregador do evangelho. Consagra o teu ministério. Ei, pregar não é só para mim. Você tem a missão de pregar para os seus filhos. Você tem missão de pregar no seu trabalho. Ali numa conversa informal, falar de Deus. Isso é pregar a palavra de Deus. Agora vamos lá para Tiago. Vamos para Tiago. Olha só o que diz Tiago. Qual que é o capítulo? O capítulo 1, versículo 22. Diz assim:
Sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. Isso equivalia a vos enganardes a vós mesmo. Aquele que escuta a palavra sem realizar, assemelha-se a alguém que completa num espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Completa-se, mal sai dali, esquece de como era. Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte, que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, esse será feliz no seu proceder. Você quer ser feliz no seu proceder? Você quer ser bem sucedido? E para Deus ser bem sucedido não é ter muito dinheiro no bolso, não é ser reconhecido pela sociedade, não é ocupar um cargo importante. Ser bem sucedido para Deus é ter uma família em Deus, amém, alicerçada na rocha que é a palavra de Deus. Amém, Senhor. É isso, irmão. A palavra ainda vai dizer, se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia sua língua, engana o seu coração. Esquece. Olha, nós devemos ouvir, deixar cair no coração e praticar a palavra de Deus. Agora, como é que eu pratico se eu não conheço? Entende? Vamos passear na palavra de Deus, meus queridos amigos e irmãos, em Jesus Cristo. Olha só, vamos lá para Gálatas, no capítulo 1, Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Vamos andar um pouquinho na palavra de Deus. Peraí, não é aqui não. Não é em Gálatas não, desculpa. Vamos para Amós, capítulo 8, versículo 11. Amós, capítulo 8, versículo 11, achei aqui. Queridos, Amós, capítulo 8, versículo 11, saímos do Antigo do Novo para o Antigo Testamento. Olha o que está dizendo aqui sobre os dias. Virão dias, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome sobre a terra. Mas que loucura, Deus vai enviar fome sobre a terra. Mas olha o que ele diz. Não uma fome de pão, nenhuma de sede de água, mas a fome e sede de ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que você está aqui, porque chegou esse dia onde as pessoas perceberam que não dá mais para viver sem Deus. E quando eu digo viver sem Deus, não é só falar de Deus da boca para fora, mas as pessoas agora querem aprofundar, elas querem ouvir sobre o Santo Rosário, elas querem ouvir sobre a confissão, elas querem ouvir sobre a palavra de Deus. Já chegou esse tempo onde nós não estamos mais com fome do alimento, mas nós estamos com fome e com sede da palavra de Deus, meu irmão. Chegou esse tempo. Nunca a palavra de Deus foi tão anunciada, tão lançada em todo o mundo. Você sabia que existem lugares que a palavra não pode de forma alguma ser anunciada? Países muçulmanos, você não pode andar com a Bíblia. E tem lugar, me relataram um lugar, que as pessoas, para ouvir a palavra de Deus, sabe o que elas fazem? Um estuda escondido em casa, e eles se encontram na rua, e aí um chega no ouvido do outro e cochicha.
Salmo 22, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temereis, pois vós estáis comigo. O vosso bordão, o vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos, derramai o perfume sobre a minha cabeça, transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nossa, se eu fico pensando, se fosse no Brasil, a gente ia morrer todo mundo sem saber de nada. Quem conhece essa palavra para poder cochichar no ouvido do outro? Aqui nós temos pleno acesso, mas não valorizamos. A missa agora foi tirada de nós, e todo mundo quer ir para a missa, todo mundo ama a Santa Missa. Será que vai ser preciso tirar a palavra de nós também um dia? Porque a palavra não foi tirada. Você está na sua casa, você tem acesso a ela. Hoje você entra na internet, você tem palavra de Deus. Mas tem gente que prefere ver pornografia. Tem gente que prefere ver todos os filmes da Netflix. Eu também gosto. É permitido, claro. Mas eu vou ver todos. Todas as séries. Onde eu vou ter tempo para estudar a palavra de Deus? Requer tempo, empenho, dedicação, meu irmão. É isso que precisa acontecer. Vamos agora. Tem muita coisa aqui, mas não vai dar tempo. A Amy já está fazendo assim, ó. Falar sobre Bíblia, gente, que é um curso bíblico, né? Um final de semana é pouco. Vocês querem que eu fale em 20 minutos, né? Ficou muita coisa aqui. Mas eu quero recordar algumas coisas aqui. O Salmo 118 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés, é luz para o meu caminho. Mateus 4:4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem gente que está atrás só do pão, esquece que nem só do pão vive. Tem gente que está atrás do dinheiro, mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Provérbios 35, cada palavra de Deus é comprovadamente um escudo para aqueles que nela se refugiam. Nesse tempo que nós estamos sendo atacados, a palavra de Deus é um escudo para aqueles que nela se refugiam. Quem se refugia na palavra de Deus jamais vai ser atingido. Não vai. Nada nem ninguém pode atingir quem conhece a palavra de Deus, porque é o próprio Jesus vivo. Ele pode todas as coisas. Lá em Jeremias, no capítulo 23, no versículo 29, não é a minha palavra como fogo? Deus está perguntando, não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. Como um martelo que despedaça a rocha? A palavra de Deus é o fogo que aquece nesse tempo frio. Mas não estou falando desse frio da temperatura. Eu estou falando de uma frieza espiritual, de uma frieza humana, de pessoas que não se importam com nada nem com ninguém. A palavra de Deus é fogo vivo que aquece a alma, que dá fervor a um povo que reza, que levanta aqueles que estão caídos. É a palavra de Deus. Ela é um martelo que bate na pedra. Ei, olha para mim. Tem muitos corações pedrificados, duros, que não se abrem a nada por Deus. A palavra de Deus é um martelo que espedaça. A palavra que colocava aqui é despedaça a rocha. Jesus disse assim, ó: céus e terras passarão, mas a minha palavra, essa jamais vai passar. Lá em Isaías capítulo 55 diz assim: assim como a chuva cai, sobe o vapor e a chuva cai, a palavra de Deus não sobe sem produzir o seu fruto. Essa palavra de Deus quer produzir frutos na minha e na tua vida. É por isso que nós queremos rezar nessa hora, pedindo a Deus que nos dê a graça da leitura bíblica, do entendimento, da força para buscar a santa palavra de Deus. Pai, nessa hora nós estamos aqui, em pouco tempo,
para podermos falar da tua palavra. Palavra que o Senhor deixou para nós através da sua igreja. Pai, existem muitos irmãos nos acompanhando agora. A tua palavra é forte. Ela nos exorta, ela nos corrige. Que a tua palavra possa nos formar nessa tarde. Coloca no coração desses amados, porque eles são amados. A palavra corrige porque Jesus é a palavra e ele ama. Quem ama, corrige. Quem ama quer o melhor para o outro. Não vai deixar ele cair na ribanceira sem dizer, ei, não anda por esse caminho. Senhor Jesus, dá-nos a graça de apaixonarmos pela tua palavra, de amarmos a tua palavra, de trazer essa palavra sempre pertinho de nós, sempre ao nosso coração. Que nós nunca tenhamos vergonha da tua palavra, vergonha de anunciar, de falar dela. Dá-nos a graça de colocá-la em prática. Não é fácil. Nem tudo que a gente conhece a gente pratica, mas nós estamos lutando e pedindo a graça, o poder e a unção de Deus para praticar a santa palavra, porque ela vai nos levar para o céu. Ela é uma bênção na nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa cada um desses irmãos e dessas irmãs, que a partir de hoje sejamos devoradores da tua palavra, que possamos meditar o tempo todo na tua palavra, separar tempo, estudar, pesquisar. Oh Deus, dá-nos a revelação